A trilogia Halloween da Blumhouse guarda muitos segredos escondidos, easter eggs que ninguém percebeu, referências aos outros filmes da franquia e muito mais. E no nosso quadro Você Viu, vou elencar todos os segredos escondidos de Halloween 2018, que inclusive nesse filme há uma inversão de papéis entre Laurie e Michael, que é bem interessante. Mas, se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho. Sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago muitas curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes, trago tretas do mundo do terror e muito mais. Se já conhecem, sejam bem-vindos de volta. Então bora para os easter eggs de Halloween 2018. Happy Halloween, Michael. No começo do filme, quando Aaron e Dana vão visitar Michael Myers em Smith's Grove, nós vemos um dos pacientes lá fora com um guarda-chuva. Esse paciente é o Sr. Tivoli, que escapa junto com Michael naquela noite e tem uma participação muito importante em Halloween Kills. Ele aparece na cena do bar e, infelizmente, tem uma morte trágica no hospital. E em Smith's Grove, quando vemos o Michael, ele tem uma pequena cicatriz no seu pescoço, que foi causado pela Laurie lá no filme original de 1978, quando ela enfia uma agulha no seu pescoço. E durante o filme, conseguimos ver que o Michael também tem uma cicatriz no olho, que também foi causada pela Laurie lá no original, quando ela espeta um cabide no olho dele. Nos créditos iniciais do filme, nós vemos o escrito introduzindo Andi Matichak, que é a atriz que interpreta Allison, neta de Laurie, que está estreando em seu primeiro filme, assim como a Jamie Lee Curtis lá em Halloween de 1978. Os produtores queriam contratar uma estreante no papel para dar oportunidade para uma nova atriz, assim como fizeram lá no filme original. Durante os créditos iniciais também, nós vemos uma abóbora, homenageando os créditos dos dois primeiros filmes da franquia. E a abóbora é muito parecida com a de 78. Dessa vez, eles pegaram uma abóbora de verdade, a filmaram por semanas até ela apodrecer, depois pegaram a filmagem e usaram ao contrário, dando a impressão de que a abóbora estava, na verdade, se reconstituindo ali. Quando os repórteres investigativos Dana e Aaron entrevistam Laurie na casa dela, há a seguinte conversa. He'll be locked away until the end of his days. That's the idea. Reparem no que a Laurie disse e veja essa cena lá do filme original. Dr. Loomis diz a mesma frase que ela. Também vemos uma cena em que Laurie tem uma cicatriz no seu braço esquerdo que foi causada por Michael lá no filme de 78. E em Halloween H20, a Laurie também tem essa mesma cicatriz. Na casa da Laurie, nós podemos ver 3 itens que ela manteve durante os anos. O chapéu dela, a almofada de coração e o quadro, além também, eu acho que também tem um globo ali que ela manteve do filme original. A cena em que a Allison e os seus amigos Dave e Vicky andam pela rua é uma homenagem à cena do original em que Laurie anda com suas amigas Linda e Annie. Inclusive, eles têm a seguinte conversa. Wasn't it her brother who cold-blooded mutilated all those teenagers? No. That's just a bit that some people made up to make him feel better, I think. O que já deixa bem claro que eles estão ignorando todas as sequências e a ideia de que Laurie e Michael são irmãos. A Vicky também diz o seguinte nessa mesma cena. If I were you guys, I wouldn't celebrate either. I would just put up a Christmas tree instead. Just skip all over the creepy Halloween shit, right? O que explicaria porque a Karen, filha da Laurie, usa um suéter de Natal em pleno dia de Halloween. A cena da sala de aula com a Allison também é uma homenagem ao original. A Allison está mordendo sua caneta, assim como a Laurie. Ambas sentam na mesma carteira e o tema da aula é sobre destino. E quando ela olha pela janela, ela vê a sua avó. No original, a Laurie também está sentada no mesmo lugar e quando ela olha pela janela, ela vê
Michael. Aqui é o primeiro exemplo dessa inversão de papéis entre a Laurie e o Michael, mas eu vou apontar bastante no finalzinho desse vídeo. Então fiquem comigo, galera, já deixem um like de vocês, já se inscrevam no canal se vocês estão gostando dessas curiosidades. Isso também, galera, essa cena da sala de aula acontece lá em Halloween H20, com a Molly no lugar da Laurie e a Laurie como a professora. Mas, continuando nessa cena da sala de aula, quem interpreta a professora em Halloween 2018 é ninguém menos do que a PJ Soles, a atriz que interpretou a Linda no primeiro filme. Na cena em que Michael é transportado e entra no ônibus, é homenagem a Halloween 4, quando Michael também é transportado de maca em uma ambulância. Já na cena em que o ônibus teve o acidente, nós vemos vários pacientes com as roupas brancas perambulando pela estrada, que é uma homenagem ao início do primeiro filme, quando o Dr. Loomis e a Marion chegam em Smith's Grove e veem vários pacientes soltos pela estrada. E a música, né, que o pai e o filho estavam escutando no carro é a mesma que a Laurie canta lá no primeiro filme, enquanto ela vai para casa andando pela rua depois da aula. I had you all alone, just the two of us. A Jamie Lee Curtis que inventou essa música do nada, e para esse filme eles resolveram gravar essa música na íntegra e colocaram no rádio no fundo dessa cena. Olha que legal, galera. Nossa, mínimos detalhes aqui. E a morte do menino no carro é muito parecida com a da Annie, em que o Michael aparece no banco de trás e sufoca os dois. Mas em 2018, o Michael quebra o pescoço do garoto e no original ele corta a garganta da Annie. Na cena do jantar em família, mostra a Laurie tendo problemas com bebida, assim como em Halloween H20, numa cena que ela tá no restaurante, em que ela bebe aquelas taças ali de bebida. E também o pai da Allison, nessa cena, comenta que Cameron, o namorado da Allison, é filho do Lonnie, aquele mesmo personagem, né, que faz bullying com o Tommy lá no primeiro filme, que também é um prenúncio lá da sua aparição em Halloween Kills. Na cena em que os repórteres visitam o cemitério, nós vemos o túmulo de Judith, uma cena muito parecida com o Dr. Loomis lá no filme original, que ele também vai visitar o cemitério e o túmulo da Judith foi roubado pelo Michael. A zeladora desse cemitério de 2018 é ninguém menos que a Sondra, que em Halloween Kills a gente descobre que ela é vizinha da Laurie e ela é atacada por Michael com uma lâmpada lá em Halloween Kills também e aparece viva do nada em Halloween Ends. A cena do posto de gasolina é muito parecida com Halloween 4, em que ambos os filmes, né, o Michael, ele mata o mecânico para roubar a sua roupa. Enquanto o Aaron, percebe, galera, essa cena aqui é minuciosa. Enquanto o Aaron está abastecendo o carro, podemos ver o Michael passando atrás dele. Vocês conseguem perceber? Uma clara homenagem também ao filme original, em que vemos o Michael passando de carro atrás do Dr. Loomis. Outra cena também que vocês têm que prestar bastante atenção, galera. Atrás da Dana, também nessa cena do posto, nós podemos ver o Michael matando o mecânico bem no fundinho da cena, bem desfocado, mas dá pra gente poder ver isso também. E o ataque da Dana também no banheiro é uma homenagem à cena do banheiro lá de Halloween H20. E a morte do Aaron também, lá no banheiro, é uma referência a uma morte no remake de 2007. Tô mostrando tudo aqui pra vocês entenderem o contexto. E chegamos numa das melhores cenas da franquia e desse filme, galera. Quando o Michael ele sai pela rua matando as pessoas pelas casas, temos várias referências. Nós vemos o menino vestido de pirata, que faz referência a Halloween 2, que temos o menino fantasiado de pirata indo ao hospital com a boca sangrando ali. E nessa mesma cena, temos um menino de cowboy, vestido de cowboy, né, que está com uma caixa de som e acaba esbarrando em Michael, igual também uma cena muito parecida que acontece lá em Halloween 2, o original de 1981. Em outra cena, nós também vemos 3 crianças vestidas com as máscaras de Silver Shamrock, de Halloween 3.
E essas crianças ainda retornam em Halloween Kills, lá na cena do parque, com as mortes e perseguição da Lindsay lá. Então tá tudo realmente muito conectado aqui. E no fundo também dessa cena, nós ouvimos essa cantiga, galera, prestem atenção. Que é a mesma cantiga do início de Halloween 1978. A primeira coisa que a gente ouve no filme original é essa cantiga também, olha só. A primeira arma, né, que o Michael pega no filme é um martelo, que também é a primeira que ele usa quando chega no hospital em Halloween 2. A mulher que ele mata com o martelo é muito parecida com a senhora Elrod, de Halloween 2. As duas têm rolinhos no cabelo e um hobby vermelho também, galera. Inclusive, né, pulando aqui um pouquinho, na morte do Oscar, a casa em que ele invadiu era do Sr. Harold, ou seja, o mesmo sobrenome também ali. Happy Halloween, Mr. Elrod. Fora na rua ali, galera, quando o Michael tá nessa matança, nós vemos uma mulher vestida de enfermeira e um homem vestido de médico. É o mesmo casal que aparece no bar em Halloween Kills, que são a Vanessa e o Marcus. Shit, I forgot my stethoscope. E quando o Michael, né, ele entra na casa, há uma mulher falando no telefone. Repare no nome agora em Halloween 2. Good night, Sally. Sally, I can hear the sirens coming. E as duas também morrem da mesma forma. Quando Cameron e a Allison chegam na festa, eles fazem uma pose das panteras para tirar uma foto. Inclusive, uma curiosidade aqui, galera. A Jamie Lee Curtis, ela, né, que fez a Laurie, obviamente, ela já fez uma participação também na série das Panteras lá na década de 70, mas isso aqui vocês vão descobrir mais quando eu trazer o vídeo de biografia da Jamie Lee Curtis, que vai chegar em breve aí. Na festa, né, a Allison, ela vê o seu namorado Cameron beijando outra menina e eles brigam, como aconteceu com Rachel em Halloween 4, ao ver o seu namorado com a filha do xerife. Aqui então vamos para a Vicky, né, a cena da Vicky. A Vicky sendo babá de Julian, e ela vai receber o seu namorado Dave ali, assim como a Anne lá em Halloween 78, né, que ela tá esperando o seu namorado Paul. E ambos, né, o Dave e a Vicky, estão esperando Cameron e Allison, assim como a Anne também esperava encontrar com a Linda e com o Bob mais tarde naquela noite. Depois da morte da Vicky, então, e quando o Hawkins ele chega na casa, nós vemos vários lençóis em varais no quintal, que é uma referência da cena em que a Laurie vê o Michael pela janela lá em Halloween de 1978. E também é uma cena de morte lá em Halloween 6, uma cena muito boa de morte lá em Halloween 6, galera. E também temos um flashback lá em Halloween 2 da Laurie com a sua mãe quando ela era bem criancinha ali. E o corpo da Vicky está sob um lençol como fantasia de fantasma, que é referência ao original em que o Michael veste essa fantasia de fantasma para depois matar a Linda. E o corpo da Vicky também está perto de um aquário, assim como o corpo do Dr. Mixter lá em Halloween 2 de 81. E quando o Hawkins, né, ele desce a escada, nós vemos que o Dave morreu da mesma forma que o Bob do filme original, pregado na parede com uma faca na altura ali do pescoço. E quando a Laurie atira no reflexo de Michael no espelho, o tiro que atinge o espelho atinge ali o mesmo olho que ela atacou o Michael lá no Halloween original de 78. E quando a Laurie chega na casa da Karen, ela diz a seguinte frase: There is a police officer waiting at your house to bring you to us. We're all going to be together. Now do as I say. Bem parecido com o que ela disse lá no filme original. Vamos ver. I want you to go down the street to the Mackenzie's house. I want you to tell them to call the police and tell them to send them over here. Now, do you understand me? Go do as I say. Pulando mais um pouquinho aqui, quando a Allison acha o corpo do Oscar, ela começa a gritar na rua pedindo ajuda e começa a bater nas portas das casas, assim como a Laurie fez no original, depois de descobrir os corpos dos amigos mortos lá na casa dos
Wallace. Em uma outra cena, né, o Hawkins atropela Michael no meio da rua, assim como a Rachel também faz lá no filme Halloween 4. E o grande plot twist desse filme sobre o Dr. Sartain ser o médico do Michael e um vilão lembra o papel do Dr. Wynn de Halloween 6, sendo ele então o líder do culto de Thorn, o grande vilão do filme também, e um dos médicos ali de Smith's Grove. Inclusive, né, a morte do Dr. Sartain também é muito parecida com uma morte lá de Halloween 2 de Rob Zombie, em que o Michael simplesmente pisa na cabeça da pessoa. Os dois policiais na porta da casa da Laurie podem ser uma referência aos policiais canastrões de Halloween 5. A Laurie, ela acha o corpo de Ray, o pai de Allison, da mesma forma e no mesmo lugar em que ela acha o corpo de Linda lá no filme original de 1978. Então agora, galera, chegou o momento de falar sobre a inversão de papéis entre Laurie e Michael nesse filme, comparando com o de 1978. Começando, né, naquela cena da sala de aula que eu já falei pra vocês, mas durante o filme inteiro temos essa inversão. No original, o Michael quem persegue a Laurie o filme todo, em todo lugar em que ela vai. Agora é a vez da Laurie persegui-lo onde ele estiver. Ela está caçando ele e não o contrário. Na luta final, a Laurie está caçando Michael pela casa e até o procura no armário. No original, Michael quem está atrás de Laurie e ela está escondida exatamente dentro do armário. E quando a Laurie está lutando com o Michael e ele joga ela pelo mezanino e ela cai no chão, depois que Michael olha pela janela de novo, Laurie está desaparecida. É uma referência ao original, em que o Loomis atira em Michael, ele cai da mezanino, né, da varanda ali, mas depois então seu corpo também desaparece. Na cena da cozinha, a Laurie aparece na porta ali no meio das sombras e só vemos o seu rosto, que é uma cena muito parecida com a do original, em que o Michael está escondido nas sombras e vemos seu rosto branco surgindo da escuridão. E aproveitando para falar na batalha final, podemos perceber que a Allison tem o mesmo maneirismo da Laurie. Depois que ela escuta o tiro em Michael, ela chora colocando as mãos no ouvido, assim como a Laurie também no filme original. Ou seja, gerações de Strode aqui, né? Tem genética ali no meio, ela tem o mesmo maneirismo da sua avó ali. E quando as Strodes jogam o Michael no porão, ele se levanta da mesma forma em que ele se levantou no original, depois da Laurie atacado, né? Ele levanta só o torso ali, como se fosse praticamente um robôzão. O Michael pegando fogo no final ali na casa da Laurie é uma referência ao final de Halloween 2, em que o Michael também pega fogo ali no final do hospital. E o jeito em que a Laurie joga o fogo no porão lembra muito, né, toda a questão do frame, a cena de Halloween 4, quando o Sheriff Meeker jogou o dinamite que explodiu a mina lá no final do filme. E no final do filme, né, a Allison está com a roupa bem parecida com a da Laurie, com uma blusa social azul com os botões abertos, meio que indicando que ela seria a nova Laurie desses novos filmes, né, passada de bastão ali. E nos créditos finais, o Michael é listado como The Shape, o vulto, a forma, assim como nos créditos finais de Halloween 1978, Halloween 4 e também Halloween 6. Ufa, galera, há muitas referências e easter eggs e vocês conseguiram ver todos eles, né? Vocês gostaram dessas curiosidades? Comentem aqui o que acharam, já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal porque aqui vai bombar vários e vários vídeos imperdíveis sobre a franquia Halloween e o próximo de easter eggs vai ser Halloween Kills, depois Halloween Ends. Então vamos fazer aqui os easter eggs dessa nova trilogia da Blumhouse, galera. Inclusive, eu vou deixar a playlist aqui de tudo que tá rolando até o momento do 31 dias de Halloween, para vocês não perderem nenhum vídeo do nosso especial aqui no canal, galera.